queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. O capítulo 13, ele já norteia a ideia do texto, quando no verso 1, o Senhor diz que Ele amou até o fim. Esse é o momento agora de Cristo agregado aos discípulos, junto aos discípulos, encontrando os discípulos, marcando um momento especial entre eles, de começar a ensinar algumas coisas. Mas muito antes do que ensinar, o Senhor, na verdade, estava estabelecendo um checklist ali. Ele tinha a expectativa de perguntar aos discípulos, ou pelo menos de saber o que de fato eles aprenderam naquela caminhada. E aqui o texto vai dizer, do verso 1 até o verso 11, de que o Senhor começa lavando aos pés dos discípulos. E isso parece uma afronta, tanto que Pedro chega e diz: Senhor, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não pode fazer isso comigo. E o Senhor disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro então lava todo o meu corpo. E no verso 7 o Senhor diz o seguinte: o que eu faço não sabes agora, vocês vão compreender depois. Aí Pedro diz: nunca me lavaste os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus declara: quem já lavou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aqui uma referência a Judas Iscariotes. Era um momento ali de conversa, de encontro. O Senhor ia tratar algumas questões. A partir do versículo 12 até o versículo 20, ele começa então a explicar o porquê que ele fez isso. Ele começa agora a dizer para os discípulos o seguinte: olha, como é que vocês não tiveram a percepção? E o mais impressionante aqui é que a cada momento se aproximava a morte de Jesus. E parece que não havia nenhuma sensibilidade quanto a isso. Parece que os discípulos estavam simplesmente na expectativa do implemento de um reino físico, alguma coisa por aí, e não estavam percebendo, entendendo de que seu Cristo estava declarando com mais frequência, com mais vezes, dizendo: eu vou morrer. E aqui, nesses versos, verso 12 e verso 20, o Senhor então ele diz claramente o porquê que ele lavou os pés dos discípulos. Dos versos 21 ao verso 30, há um momento aqui onde eles começam a perguntar quem é que é o traidor. A visão e a ideia desses discípulos estava muito mais na questão externa, eles não estavam ali percebendo algumas questões. Tanto que o verso 21 diz que Jesus ele se angustia em espírito e afirma: em verdade vos digo que dentre vós alguém vai me trair. E ainda angustiado, não aparece nesse momento aqui absolutamente nenhum dos discípulos para poder de repente compreender aquele momento ali de Cristo e de repente chegar junto dele, de abraçá-lo, ou de repente de sentir a dor dele. Esse texto me faz lembrar o momento onde a mulher chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te fazer um pedido, e o Senhor não pode recusar esse pedido. É que o Senhor permita que o meu filho assente à tua direita e o outro à minha esquerda. Parece que as pessoas que se aproximavam de Jesus sempre se aproximaram com uma motivação de receber alguma coisa. Não havia uma predisposição para adorá-lo. Não havia a compreensão de que, na verdade, ele era digno da adoração, de compreender ali o seu ministério, de compreender a sua ação, de compreender, por exemplo, que o seu reino não era um reino físico. Ele não veio para brigar com Roma, ele não veio para empreender numa guerra com materiais bélicos, ele veio para mudar o coração, para transformar o coração, para mudar a vida das pessoas. Eles não conseguiram perceber tudo isso, e aqui o Senhor, ele está sendo inquirido agora por eles, onde eles estão pressionando. Tanto que o verso 24, o texto vai dizer que a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo:
pergunta a ele a quem ele se refere. A questão não é mais a morte, é descobrir quem é o traidor. Talvez eles ficariam indignados, como ficaram indignados com a proposta daquela mulher, daquela mãe, com aqueles 2 discípulos que estavam com ele. Mas veja bem essa insensibilidade, que na verdade é uma demonstração de que isso acontece também não apenas com homens que tinham ali uma intimidade com ele, que tinham uma aproximação. Se esses homens que estavam ali com ele, se caminhavam ali com ele, se ouviam através dele e via através da sua própria vida, não tiveram a sensibilidade para compreender essas questões, muitas vezes nós também somos insensíveis. Não compreendemos, por exemplo, de que a morte de Cristo, ela nos outorga alguma coisa. A morte de Cristo, ela possibilita caminhos novos. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela mudou a nossa sorte, ela mudou a nossa vida. Ela restabeleceu o curso da nossa vida, que estávamos caminhando de maneira acelerada, aí passos largos para o inferno, mas o Senhor mudou a nossa sorte, mudou a nossa história. Mas às vezes é preciso a sensibilidade para compreender essas questões. Aqui agora é saber quem é o traidor, é saber quem está traindo aqui, não é saber como de fato está o coração de Cristo, porque no verso 21 ele diz que o seu coração está angustiado. E essa expressão aqui no original significa dor, o coração está dolorido. O coração está dolorido, ele está sem respirar. Esse é o sentimento de Jesus aqui. Esse é a postura de Jesus, é como Jesus está, mas isso é imperceptível ali pelos discípulos, estão olhando em outras direções. Embora ele tenha dado alguns exemplos, no próprio capítulo 13, no início do capítulo 13, quando ele vai ali lavar os pés dos discípulos, ele dá lições ali, não apenas de humildade, ele dá lição de amor. Ele vai demonstrar através da sua própria vida, não apenas de palavras, mas com a sua própria vida, que de fato o que está escrito no verso 1, parte B desse texto, se cumpre na vida dele. Ele amou até o fim. Como ele nos ama, como ele ama você nessa noite, de uma maneira que você nem imagina. Como ele nos ama, irmãos, de uma maneira tão incrível, tão soberana, que ele mudou a nossa história de maneira profunda, de maneira maravilhosa. Nós estamos aqui não é porque tivemos a capacidade, humanamente falando, de fazermos a escolha para estar aqui. Mas o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, ele nos predestinou para estarmos aqui. E nós somos eleitos para a sua glória, para o louvor do seu nome. Aqui nós estamos entre tantos que poderiam estar, porque o Senhor nos trouxe a este lugar para adorá-lo e para reconhecer que ele é o nosso Deus. O texto ele traz algumas lições importantes e eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 lições com os irmãos. O verso 1, por exemplo, vai deixar muito claro que Jesus, ele nos ama com um amor evidentemente sem nenhum interesse. Você percebeu que na nossa vida, na nossa história, nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus? Aquilo que nós de repente fazemos por cooperação à sua obra, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pelo amor dele, é pelas virtudes que ele estabelece, é pelo privilégio que ele nos concede e nos habilita de repente a podermos então evidenciar isso. O Senhor nos ama com um amor profundo. Nós somos amados com um amor que não pode ser comparado. Agora é importante nós percebermos de que o Senhor, ele tem uma expectativa na finalização desse amor. Nós somos amados para amar também. Nós somos transformados para que a nossa vida seja uma referência na transformação de outras pessoas.
O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, para que através não apenas da nossa boca, mas através das nossas atitudes, as pessoas percebam que Cristo realmente mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou o nosso coração, Ele repaginou a nossa vida, nos dando a possibilidade de começar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. O maior conceito de perdão para mim é permitir, por exemplo, que alguém renasça dentro de você, como se nada tivesse acontecido. Para mim isso é perdoar. E o Senhor, Ele fez isso para conosco. Ele permitiu. Tudo de novo, começou tudo de novo nas nossas vidas, sem ter absolutamente nada para apontar o dedo. A segunda coisa que eu vejo de interessante aqui nesse texto, é que Jesus, Ele para qualquer agenda para atender aqueles que Ele tem um propósito especial na vida deles. Jesus, Ele poderia ter ignorado essa parte aqui com os discípulos, Ele podia ter passado, Ele já sabia quem era o traidor, Ele já sabia quais seriam as manifestações que aconteceriam ali no grupo, Ele já sabia. Jesus, Ele não precisava ter tirado ali a sua túnica, ter colocado o lençol, o lenço de escravo, ter baixado ali, porque a cultura dizia que ou o escravo, ele lavava os pés, ou o menor da casa, não tinha o escravo. Então Jesus se apresenta ali como escravo, como o menor da casa, para lavar os pés daqueles que estavam se sentindo ali o máximo. Ele dá o exemplo real, ele quebra a agenda dele, ele muda a agenda dele para ir ao encontro daqueles discípulos, para tratar as demandas da alma, do coração. Ele vai tratar de maneira especial. Talvez você tenha entrado aqui ou esteja de repente em casa, nos vendo pelo YouTube, imaginando de repente que Cristo está alheio às suas demandas, que você está sozinho ou sozinha, você está se sentindo sozinho, sem ninguém, se sentindo aí como alguém desprezado, como alguém desqualificado, separado, alguém sem valor, alguém que não tem nenhum apreço, mas isso é mentira. O Senhor lhe ama com amor especial, Ele quebra a agenda para tratar o seu coração, Ele muda as coisas, Ele configura as coisas, Ele cria situações para que nessas situações você perceba de que você é amado por Ele. Você é amado por Ele. Às vezes nós estamos em momentos assim tão difíceis, a nossa vida está numa tempestade tão grande, e nós achamos que o nosso barquinho ele vai afundar, mas eu quero dizer para você que Cristo ele tem um controle da nossa vida e do seu barquinho, e Ele muda a sua agenda, Ele muda a sua direção para ir exatamente ao nosso encontro, para tratar as questões da nossa alma, do nosso coração. A terceira coisa, irmãos, que eu vejo aqui nesse texto, especialmente entre o verso 34 e o verso 35 do capítulo 13, é que parece que há uma dureza no coração dos discípulos. E aqui nós entendemos que a única maneira de sermos identificados com Cristo, a única maneira do mundo perceber que nós somos discípulos de Cristo, é quando perceberem que o amor, ele está de fato e de verdade espalhado dentro da nossa comunidade cristã. As pessoas precisam ver isso, não apenas na igreja, mas lá fora, nas nossas relações interpessoais, no trabalho, em casa, com as pessoas que nós convivemos, de maneira frequente, esporádica, não importa, mas as pessoas precisam ver esse amor estampado, não apenas falado, não, mas esse amor vivenciado, esse amor praticado. Oswald Smith, em um de seus livros, se não me engano, Paixões pelas Almas, ele vai dizer, ele vai descrever a questão do amor de Deus,
Ele diz mais ou menos assim: se os mares todos fossem tinta, e todos os homens, se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se todos os homens fossem escrivães, para descrever o amor de Deus, os mares secariam, e não haveria papel para descrever o mesmo estendido de céu a céu. É esse amor que você é amado, o amor de Deus, e somos desafiados a amar como Ele nos amou. Eu quero rapidamente fazer aqui duas aplicações. A primeira aplicação, eu queria que você observasse o verso 35. O texto diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a porta que se abre para o conhecimento de que nós somos, de fato, discípulos de Cristo, é o exercício do amor na vida cristã. Então, precisamos amar, irmãos. O amor é o dom supremo. De nada adianta a profecia, de nada adianta a fé. O amor prevalece, o amor, ele se estabelece como o dom supremo, como a maior necessidade. Precisamos amar de verdade. Precisamos realmente olhar para as pessoas e perceber de que Cristo derramou seu sangue por elas também. O sacrifício também foi por elas. E o Senhor nos deixou um mandamento. Ele estabeleceu um mandamento. E esse mandamento não é para nós vivermos em uma competição o tempo todo, querendo mostrar que nós somos superiores ou somos melhores. Nunca vi na vida cristã ninguém perder nada amando o outro. Às vezes nós estabelecemos alguns critérios para amar, como também estabelecemos critérios para o perdão. Vamos estabelecendo critérios aí, dizendo até certo ponto. Mas o que nós encontramos no Evangelho, na palavra de Deus, é que o desafio é para nós amarmos com intensidade na alma, com intensidade no coração. O nosso desapaixonamento, às vezes, não é apenas pelo Evangelho, não é apenas por Deus, não, é também pela sua igreja, é pela sua obra. Às vezes estamos desapaixonados, a chama no nosso coração, o ardor no nosso coração se esvaiu, se acabou. Estamos olhando para outras direções, há outros nortes da nossa vida, há outras expectativas da nossa vida. No domingo passado eu compartilhava lá na nossa comunidade aquele texto onde fala do serviço cristão. E eu compartilhava com os irmãos ali de que a nossa escala de valores ela está muito equivocada. Porque o Senhor, Ele quebra o paradigma daquilo que nós estabelecemos como normal. Ser grande aqui é uma coisa, mas ser grande na perspectiva divina é uma outra coisa. Ser feliz no mundo é uma coisa, mas ser feliz na perspectiva divina é uma outra coisa. Ser homem no mundo é uma coisa, mas na perspectiva divina é uma outra coisa. São horizontes diferentes. São frentes diferentes, são pilares diferentes. O Senhor vai dizer, por exemplo, que o maior nascido entre os homens é aquele que andava no deserto, comia gafanhoto, comia mel e andava lá no deserto. Depois ele diz que aquele que fizer a vontade é maior do que ele. Aquele que fizer a vontade de Deus é maior do que ele. Então a ideia de Deus, ela é diferente da ideia do mundo. Então aqui, quando o texto diz, no verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O amor tem que estar mergulhado no nosso coração. O amor tem que estar implícito no nosso coração, ele tem que estar imprimido no nosso coração. Nada, irmãos, deve ser feito para Deus sem amor. Nada na comunidade cristã. Há pessoas que fazem as coisas para Deus com a cara amarrada, medindo o que faz, muitas vezes mostrando para as pessoas o que faz. Mas aquilo que não é feito com amor e por amor a Deus não tem proveito nenhum.
aquilo que não acontece de maneira natural, aquilo que não acontece de maneira simples, voluntária, abnegada, aquilo que o instrumento que rege não é o amor da nossa vida, simplesmente é como aquela comparação de Paulo, é como o símbolo que soa, é como o sino que soa, onde de repente o seu sentido, a sua imagem, ela é embaçada e o seu sentido, ele é difícil de ser interpretado. É como se tivesse uma linguagem própria, mas a linguagem do amor, todos nós devemos conhecer. A segunda aplicação, para concluir esse momento, eu queria que voltássemos para o capítulo 13, verso 1. A parte B, quando ele diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Amou-os até o fim. Irmãos, eu estava desde quinta-feira lá em Lucena. Nós alugamos uma casa de um irmão lá da Assembleia de Deus, uma casa boa, confortável. E alguns irmãos me descobriram lá. E entre esses foi um com a família, na sexta-feira de noite. Ele já estava há alguns dias sem falar com a filha, por alguns problemas pessoais e familiares. A filha foi no sábado pela manhã, nós então aproveitamos o momento ali para criar essa situação. E eu achei interessante uma coisa quando ela foi chegando, e olhando para ele, quando ele olhou e disse o seguinte: se eu não amar você, eu não me amo. Porque você é minha carne, porque você é minha filha. Sinceramente, toda a privacidade, seja lá o que é que a gente procurava ali, para mim não perdeu o sentido só em ouvir algo desse, uma manifestação dessa e ver Deus trabalhando ali. Irmãos, nós precisamos realmente pedir a Deus amor no nosso coração. O Senhor, quando Ele amava, e aqui o texto vai dizer, Ele amava inclusive aquele que já estava pronto para traí-lo. Aqui no texto tem duas peças importantes. Tem um Judas Iscariotes e tem um Pedro. O Senhor já sabia o que ia acontecer, mas o Senhor continuou amando tanto ao Judas como a Pedro, porque o Senhor não desiste. Às vezes nós desistimos das pessoas, às vezes na verdade nós valorizamos mais as coisas do que pessoas. Na verdade, às vezes nós usamos as pessoas e amamos as coisas, quando deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Cristo mesmo não sendo compreendido ali, e não há uma única manifestação de sensibilidade quanto que iria acontecer com ele, ele ama até o fim. Ele ama até o fim. Não sei se de repente alguém tem pensado de maneira diferente. O meu limite de amor acabou, não há limite de amor. O amor, ele não tem limite, ele não tem preço. O amor, ele não pode ser precificado, ele não pode ser colocado ali dentro de um recipiente, porque ele extrapola qualquer estrutura. O amor, ele é bem-vindo em toda e qualquer situação. Não há amor demais. O que há, na verdade, é amor de menos. Pode faltar outras questões, mas o amor sempre é bem-vindo, o amor sempre é oportuno, e o desafio que o Senhor nos faz nesta noite é amar como Ele nos amou, é realmente viver o Evangelho, entendendo que o Senhor nos alcançou pela sua graça,
E nós temos que deixar que Deus use a nossa vida, para que a nossa vida seja instrumento de Deus, para alcançar outros. Eu quero finalizar contando uma história para os irmãos, que eu contei essa história há 22 anos atrás, lá no Bessa, em um retiro de carnaval. Depois que eu contei essa história, eu comecei a namorar minha esposa, e estamos casados há 22 anos, vamos fazer 23 anos agora. Certa vez, um rapaz que não tinha nenhuma capacidade, ele não tinha, na verdade, não era capacidade, ele não tinha versatilidade, ele era uma pessoa muito quieta, então ele era muito na dele, muito tímida. E ele ficou apaixonado por uma moça, apaixonado por ela. E ela ali olhava para ele com um certo desprezo. Ela era a moça mais bonita da escola e todo mundo apreciava ela. E ela escolhia quem ela queria namorar porque ela era muito bonita. E houve um momento muito difícil para a família daquela moça, onde ela não conseguiu pagar a faculdade. Eles estavam ali na faculdade. Aquele rapaz trabalhava com venda de livros. E nas férias ele soube que ela não retornaria para o segundo semestre. Ele então pegou a reserva que tinha dos livros que ele havia vendido no primeiro semestre, pagou a faculdade daquela moça e pediu para que o pessoal da diretoria não dissesse para ela que ele havia feito isso. Ele pediu segredo. Ela recebe um comunicado, uma ligação, dizendo que ela poderia vir à escola, à faculdade, estava tudo pago, e ela pergunta, mas como isso aconteceu? E eles não entram em detalhe. Aquele rapaz não voltou, porque o dinheiro que ele tinha era aquele dinheiro que ele pagou as mensalidades dela, 6 meses, um semestre inteirinho. Ele voltou para vender livro, fez o seu capital novamente e voltou no semestre seguinte. Depois, ali olhando para ela, ele criou coragem, então, para falar dos sentimentos que ele nutria com aquela moça. E quando ele fala dos sentimentos dele para ela, ela o esnoba e diz, mas como eu vou namorar você? Ele não era um rapaz muito bonito, mas era um rapaz com um coração cheio de amor, amoroso. E ela então rejeita aquele rapaz então fica muito triste. Ele sai dali do refeitório e vai para fora, quando de repente alguns rapazes que já sabiam, algumas moças, disseram para ela, mas você não podia ter feito isso. Você tinha todo o direito de dizer que não queria namorar com ele, mas você não tinha o direito de falar como você falou, de você ser tão grossa com ele. Aí eles dizem, olha, esse rapaz aí, ele abriu mão de 6 meses da sua faculdade, para pagar a sua faculdade. E ela fica sem entender ali, e ela olha para um e diz, vocês estão de brincadeira comigo. Não, é verdade. Ela então vai lá na diretoria e diz que está sabendo, e apenas vai lá para confirmar, confirmam para ela. E ela diz, não acredito, como é que pode? Por que ele fez isso? E foi procurá-lo. E eles conversaram muito. Depois de mais ou menos um mês, começou a circular na escola de que eles estavam namorando. E uma vez ali no refeitório, alguns brincando ali, dizendo que ela estava namorando ele por pena. Ela então na frente de todo mundo disse, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não estou namorando ele por pena. Eu estou namorando ele por amor. Sabe qual foi a pergunta que eu me fiz quando ele fez tudo isso por mim? Como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Eles permaneceram na faculdade, casaram e foram viver a vida como missionários na cidade de Petrópolis, ali no Rio de Janeiro. Meus queridos, essa pergunta cabe-nos nessa noite. Como eu poderia não amar a um Jesus
que segundo a sua palavra aqui no verso 1, diz que me amou até o fim. Então eu preciso também amar como Ele me amou. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua presença, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado, Senhor, por esse amor tão profundo. Esse amor, Senhor, tremendo com que o Senhor nos amou. Oh Deus, às vezes nós vivemos a vida cristã, Senhor, tão emburrados, Senhor, com a cara, Senhor, tão fechada, com o rosto fechado, intransigente, murmurador. Estamos, Senhor, muitas vezes, Senhor, bloqueados para essas questões amorosas, para amor, para o sentimento, para a percepção do Teu amor tão profundo, do quanto o Senhor nos amou. Às vezes nós estamos muito mais, Senhor, procurando ali a justiça, procurando a vingança, procurando o exemplo, procurando tantas outras coisas, para descaracterizar o nosso coração como um coração de amor. Oh Senhor, nos ajuda a amar, Senhor. Aquela senhora hoje ali na balsa, 4 horas da tarde, sem ter tomado um café, pedindo dinheiro para comprar um botijão de gás, porque roubaram da sua casa. Quantas outras pessoas, nós estamos tão insensíveis, Senhor, com relação a tanta coisa na nossa vida. Mas vem, Senhor, muda o nosso coração. Senhor, coloca um coração de carne, um coração, Senhor, sensível, um coração que compreenda, um coração que entenda. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas, não apenas os nossos de casa. Amar o perdido, amar, Senhor, o afastado, amar o diferente, amar o estranho. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumento Teu, para alcançar essas pessoas, mudar a vida delas, Senhor, com exemplos de amor, com atitudes de amor, Senhor, com atitudes, Senhor, poderosas, Senhor, do mais profundo sentimento que é o amor. Nos batiza, Senhor, com o amor nesta noite. Derrama o Teu amor sobre nós, Senhor, nesta noite. E nos dá a Tua graça, Senhor, nesta noite, para que possamos amar como o Senhor amou. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Leonardo. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, que nós possamos estar com os nossos corações receptivos ao que Deus falou nessa noite. Não sei como você chegou aqui, certamente sendo provado a amar mais. E quando a gente pede ao Senhor, Senhor, me ensina a amar mais, Deus nos dá testes, Deus coloca pessoas ao nosso lado, Deus cria situações para que a gente possa ser como Cristo Jesus, que amou todos, inclusive o traidor, até o fim, até o fim. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé. Queremos agradecer a presença do pastor André. Mais uma vez louvamos a Deus pela instrumentalidade que o Senhor tem usado da sua vida. Que Deus continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, lhe dando cada vez mais graça em nome de Jesus.